Livro do Apocalipse, capítulo 5. Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado e, por teu sangue, resgataste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões de milhões de milhares de milhares, proclamando em alta voz: Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 viventes diziam: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 5. Comentário de Santo Agostinho Bispo, século V. E vi, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Reconhece os 2 testamentos, por fora o antigo, por dentro o novo, escondido no antigo, selado com 7 selos, obscurecido pela plenitude de todos os mistérios. Permaneceu selado até a paixão e ressurreição de Cristo. O testamento é feito pelos que estão prestes a morrer. Fica selado até a morte do testador e abre-se depois dela. Só depois da morte de Cristo é que se revelam todos os mistérios. E vi um anjo forte que gritava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos? O motivo certo por que primeiro foi aberto o livro e depois quebrados os selos é este: Cristo abriu o livro quando foi concebido e nasceu em obediência ao preceito que lhe foi dado pelo Pai, e quebrou os selos quando foi morto por amor do gênero humano. E ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem o anjo, nem o vivente da terra, nem o morto, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia fitar o esplendor da graça do Novo Testamento.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de o ver. A igreja, representada em João, chorava, abatida e vergada ao peso dos pecados, e suplicava a sua redenção. E um dos anciãos disse-me: Não chores, eis que venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que tem poder de abrir o livro e de quebrar os seus selos. Reconhece no ancião o representante do corpo dos profetas, que consolavam a igreja, anunciando Cristo da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele venceu em nós todo o pecado, e todo o bem que possuímos dele nos veio. E olhei, e eis que no meio do trono e dos quatro animais, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro como imolado. Os tronos, os animais, os anciãos, o cordeiro como imolado, são a igreja com a sua cabeça. Ela morre por Cristo para viver com Cristo. Também neles se podem reconhecer os mártires na igreja, como simbolizados no cordeiro imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui se vê claramente como ninguém pode ter o Espírito de Deus senão a igreja. E veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Reconhecemos que o que se senta no trono é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Cordeiro recebeu da direita de Deus, isto é, do Filho, a obra do livro, que devia realizar-se como ele mesmo disse. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. João 20:21. Realiza por si mesmo a missão que transmitiu aos discípulos. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do Cordeiro, tendo cada um harpas e taças de ouro, cheias de perfumes, que são as orações dos santos. As harpas são os louvores, as taças são os vasos na casa do Senhor. É com oportunidade que reconhecemos nelas as orações dos santos, porque serviam para oferecer os perfumes. E cantavam um cântico novo, o Novo Testamento. Fazem publicamente a sua manifestação, pois é coisa nova que o Filho se fizesse em homem, morresse, ressuscitasse, subisse ao céu e desse aos homens a remissão dos pecados. A harpa, feita de cordas estendidas sobre madeira, representa a carne de Cristo submetida à paixão. A taça representa a confissão e a expansão do sacerdócio novo. O ato de rasgar os selos é a abertura do Antigo Testamento. E vi e ouvi a voz de muitos anjos. Chama anjos aos homens, que também são chamados filhos de Deus. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade e a sabedoria. Não diz que é Deus quem recebe, pois nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Diz que quem recebe é o homem, a humanidade, assumida pelo Cordeiro, e o seu corpo, que é a igreja, e os seus mártires que morreram pelo seu nome. Em Cristo, cabeça da igreja, esta recebe tudo, segundo diz o apóstolo. Como não nos deu com ele todas as coisas? O Cordeiro que recebe é o mesmo que diz no Evangelho. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. A todos ouvi dizer: ao que está sentado no trono, isto é, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Cordeiro, a bênção, a honra, a glória e o poder pelos séculos. A ele é devida a honra, a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém.